Alô, minha gente, vamos então começar os nossos desafios, né, no nosso programa. Mas antes eu queria dizer algumas coisas que eu julgo pertinente para que não existam equívocos aqui no que todos possam entender da nossa ideia. Certo? Bem, eu sou católico praticante há muitos anos, mas não sou especialista em pecados capitais. Então, se eu disser alguma coisa que não estiver em consonância com o magistério da Igreja Católica, com a tradição da Igreja Católica, por favor, fiquem com o magistério, com a tradição da Igreja Católica. Não me escutem, no caso. Né? Se acontecer, vai ser por equívoco mesmo. Né? E eu espero também que vocês me avisem. Lógico que eu fiz uma pesquisa extensa em relação a isso, e eu conheço o assunto. Mas pode acontecer, né? E antes que aconteça, eu já adianto a vocês que o norte, né, que é a fonte mais fiel, certamente é a tradição e o magistério da igreja, certo? Bem, outra coisa que eu queria mencionar é que nós vamos trabalhar os pecados capitais de uma maneira mais ampla. Então vocês vão entender aos poucos, ao longo dos desafios, vocês vão entender o que é que eu estou dizendo. Mas, a princípio, agora é importante ficar com essa informação. É que nós vamos trabalhar de forma mais ampla para que eu possa pegar ali outros desafios e fazer uma relação, um link indireto, né, e que nos outros ciclos a gente vai poder trabalhar diversas coisas, práticas do dia a dia, e com esse olhar voltado aí para os 7 pecados capitais. Né? Mas vai ficar claro, aos poucos vai ficar claro. Bem, então finalmente nós vamos começar os trabalhos. Né? Hoje, dia 28 de janeiro de 2024, começamos a primeira semana, o primeiro desafio, onde nós vamos começar a estudar e combater a soberba no nosso dia a dia. O primeiro ciclo é um ciclo simples, onde nós vamos começar a fazer um registro. Todo dia nós vamos passar o dia olhando, registrando os nossos movimentos em direção à soberba. Tanto as falhas, quanto os movimentos em que nós conseguimos aí sucesso em combater a soberba. Mas, Marcelo, como é que a gente faz? Primeiro, como é que a gente identifica? Bem, a soberba, ela é a mãe, digamos assim, dos pecados capitais. Então, combater a soberba começa por esse entendimento, de que ela é o alicerce dos outros pecados capitais. É por isso que, na nossa alusão ao xadrez, a soberba é o tabuleiro, onde estão apoiadas as outras peças do jogo, certo? Então, entendendo isso, entendendo que a soberba, além de ser em si um grande pecado capital, ela também é a mãe dos outros. Então, é sobremaneira importante combatê-la, e também é mais difícil de combater também por isso, né? Porque ela tem seus ramos, vamos dizer assim. Bem, uma forma interessante, inteligente no meu entender, de identificar a soberba é você tendo em mente uma frase que todo soberbo ou toda ação soberba implica. Bem, a frase é a seguinte: eu sou Deus, então você tem que me louvar, você tem que me render glórias. Você precisa entender que diante de um Deus deve-se ter reverência. Ou seja, todo soberbo, ele se coloca no lugar de Deus. Todos os pecados capitais são mentiras, na verdade. Né? Então é uma grande mentira, ele se coloca no lugar de Deus. E aí, a partir dessa frase oculta, você tem todo o desdobramento na vida, no comportamento, né? No jeito de ser da pessoa que age com soberba. Então, na verdade, todos os pecados capitais têm uma frase oculta relacionada a isso. Aí eu vou falar em cada momento certo, eu vou falar de cada uma dessas frases. Então, para identificar, para melhor observar essa questão da soberba, você já começa analisando a partir dessa frase. Bom, entendendo esse movimento, essa frase oculta, aí você vai poder ter mais subsídios para perceber, analisando o seu comportamento, o seu movimento, se você está agindo ou pensando, enfim, tendo algum movimento em direção à soberba ou não. Aí você pode perguntar: Marcelo, mas e aí, como é que a gente combate? O combate à soberba é a humildade. Não tem outro jeito. Ou seja, ser humilde é agir de forma contrária à soberba. Então, para combater de fato, é necessário buscar humildade. Só que assim, falando é muito fácil. Mas como é que a gente faz isso? Bem, a humildade, ela está relacionada à verdade. Eu não tinha dito que a soberba é mentira? Então, a humildade está relacionada à verdade. Bem, então é a partir, no básico, na teoria, é a partir da verdade que nós alcançamos a humildade. E é a partir da humildade que nós combatemos a soberba.
Mas em termos práticos, para os nossos desafios, a gente vai seguir uma regra que vai servir para todos os pecados capitais. Que é o seguinte, tem 3 formas de combate. Você tem a prevenção, que é antes do evento acontecer. Você tem o combate direto, que é no momento do evento, é mais difícil, portanto. E você tem o desagravo, que é quando você já cometeu a falha em relação a determinado pecado capital, e você vai desagravar, ou seja, você vai se mover no sentido de desfazer no máximo possível aquele mal, né? Um desagravo, certo? Então, a gente vai sempre trabalhar com o olhar dessas 3 possibilidades e os formulários vão estar linkados a essa ideia, certo? Aí é importante a gente observar também os níveis, que todo mal, enfim, todo pecado, independente se é pecado capital ou não, tem níveis. E também são 3 os níveis mais básicos para a gente poder se orientar. O primeiro nível é o pensamento, né? Você pecar pelo pensamento é muito mais fácil e mais corriqueiro do que de outra forma. O segundo é através de palavras, né? Ou seja, na fala, na expressão, aquilo que sai do pensamento e passa a ser uma expressão verbal. E a terceira forma é em forma de atitudes, ou seja, você pensou, você falou e você agiu de forma errada. Também em relação à fala, você tem o silêncio pecaminoso, né? O silêncio indevido, digamos assim, como você também é a omissão. Pode ser a ação ou omissão, fala ou silêncio. Ou seja, em resumo, nós temos 3 níveis de profundidade para esse combate, né? De profundidade do pecado da falha. Tem o pensamento, a expressão, seja falando ou ficando em silêncio, e temos a ação ou a omissão injusta, certo? Então, vamos sempre trabalhar em todo o desafio, em todos os pecados capitais, olhando para essa realidade dos níveis. E, como disse anteriormente, o combate vai ser baseado sempre nas 3 possibilidades: prevenção, combate direto e desagravo, que é passado, presente e futuro em relação à falha que nós possamos, porventura, cometer. Então, em relação a essa semana, esse desafio sobre a soberba, nós vamos registrar baseado em tudo isso. Então, faremos o registro não só dessa semana, mas de todas as semanas do desafio, baseado nessas premissas que eu mencionei. Os formulários estão organizados nesse sentido, olhando essas questões, de maneira que possa registrar mais rápido, sem perder muito tempo. Ninguém tem muito tempo para perder. Então, os formulários são muito bons nesse sentido, e eles vão estar lá no grupo do WhatsApp. É muito tranquilo, tá na bio, o link está na bio, você vai lá e entra no grupo, pega o formulário de registro e você usa quantas vezes você quiser. Ele vai estar sempre mandando e-mail para mim e para o seu e-mail, e você vai ter lá todo o registro que você fez, muito tranquilamente. Tem outros formulários de aplicação diários lá, e que vão ajudar também a ter uma experiência melhor. Isso tudo vai estar no grupo do WhatsApp. Então o link está na bio, vai lá, entra no grupo, que você vai ter acesso aos formulários, vai te ajudar a fazer tudo mais rápido. Ah, Marcelo, mas eu não quero entrar no grupo, eu já estou num monte de grupo do trabalho, da família, dos amigos, dos lançamentos que eu participei, enfim. Não quero entrar em grupo. Tudo bem, eu vou mencionar aqui, mas, enfim, se você realmente quiser participar de forma veemente, direitinho, dos desafios, você vai ter que ver outra maneira de você registrar. Tudo bem, né? Enfim, eu sugiro que um grupo a mais, um grupo a menos vai fazer grande diferença. E você vai ter lá um material interessante para acelerar o processo e te dar uma experiência melhor, certo? Basicamente é isso, gente. Começamos hoje, dia 28 de janeiro, e vamos nesse desafio da soberba até sábado. E depois começa o de outro pecado capital. Bem, eu quase ia me esquecendo, mas enfim, é uma informação que eu poderia até passar depois. Que é o seguinte: durante todos os dias do desafio, nesse caso a soberba, nós vamos ter focos específicos, né? Segunda-feira tem um foco, terça-feira tem outro, quarta-feira outro, em relação ao registro específico. A gente vai fazer o registro normal de todo o movimento relacionado à soberba, mas cada dia nós vamos ter um olhar mais voltado para ali uma especificidade, um tipo, por assim dizer, de soberba nesse caso, né? E isso assim vai acontecer em todo o desafio, em todos os ciclos e todos os dias, certo? Bem, minha gente, por fim, eu quero convidar mais uma vez a todos a participar desse meu projeto, 7 combates, e dizer que as portas estarão sempre abertas para todos, não só hoje, a partir de hoje, mas a partir de hoje até o último dia, ano que vem, dia 4 de janeiro do ano que vem, estarão lá abertas as portas. Eu vou estar lá, independente
de quantas pessoas quiserem participar ou não. Eu vou estar lá fazendo. E assim, se você, mesmo que você não queira participar, mas você conhece alguém, tipo um parente, um amigo, eu acho que não sei quemzinho ia achar legal essa maluquice aí, Marcelo, de passar o ano inteiro fazendo desafios semanais contra os pecados capitais. Chama, mostra, né, mostra a proposta para essa pessoa e chama ela para ela participar, certo? Valeu aí, vamos para frente, essa é só a primeira semana, ok?